acontece. É o mês das surpresas. Até há pouco, a luta pelo controle na sala de estar fazia-se entre a televisão por cabo, satélite e telex. Hoje, a banda larga é a referência e falamos de televisão na internet, consolas de jogos e redes domésticas. Equipamentos conectados como telemóveis, smartphones e tablets e os serviços com conteúdos multiplataforma reforçam as possibilidades de, a partir de casa, se poder aceder a qualquer lugar e vice-versa. Quais as novas formas de produzir e aceder à informação? Que novos paradigmas de comunicação e de negócio se perspectivam e como será esta reinvenção? Como responder ao colapso das vendas de publicidade tradicional? Quais os caminhos a percorrer no multimédia e no online e qual o papel do boom nas redes sociais? Temas a tratar nesta sessão e eu peço a vossa atenção para o moderador, António Lagartixo. Bom dia, antes de mais, vamos dar início aqui a esta sessão que visa discutir, como foi dito agora mesmo, a nova era do digital e da distribuição de conteúdos. Olhando para este painel, impressiona. Eu acho que vai ser uma sessão bastante atrativa, basta perceber quem temos aqui. Eu vou passar a apresentar desde já os nossos convidados, a quem agradeço a vossa presença. Ana Paula Marques, administradora executiva da Ótimos, do Grupo Sonai. Temos José Marquitos, vice-presidente da RTP. De seguida temos o Luís Lopes, administrador executivo do Grupo Zone Multimédia. Temos o Luís Morbilhão, presidente da Comissão de Análise de Estudos e Meios e também o CEO do Omnigroup Media Portugal. Temos o Mário Vaz, vice-presidente da Vodafone Portugal. Temos connosco também o Nuno Artur Silva, que vem representar as produções fictícias, é o diretor-geral e fundador deste grupo. Temos o Pedro Leitão, administrador executivo da PT Comunicações e da TMN. E, por fim, mas não menos importante, obviamente, o Pedro Norton, que é vice-presidente do Grupo Empresa e também tem uma série de responsabilidades a nível da parte de publishing deste grupo. Bom, eu vou lançar um tema. Eu acho que hoje em dia nós, consumidores, já não compramos ou não vamos atrás daquilo que é tecnologia. Nós não compramos tecnologia por tecnologia, nós aquilo que procuramos, sem dúvida alguma, é comprar experiências, sensações e já agora preferência com a maior comunidade que formos capazes. Este é um desafio que tem levado a cabo, ou que tem proporcionado uma série de evoluções recentemente no nosso espectro do mercado das telecomunicações e mídia. Temos estado a assistir a uma série de movimentações daqueles players que eram tradicionalmente produtores de conteúdos a aproximarem-se dos consumidores finais e, por outro lado, o sentido inverso também se tem verificado, ou seja, aquilo que eram os intervenientes na parte só da distribuição desses conteúdos a aproximarem-se cada vez mais da produção e das organizações e, no fundo, daqueles que produzem esses mesmos conteúdos. A forma como estão a ser colocados estes conteúdos à disposição de cada um de nós também tem estado a mudar. Hoje em dia fala-se muito da convergência, que pode ser uma convergência vista ou analisada de um ponto de vista de equipamentos, mas, na minha opinião, e até mais importante que a convergência ao nível dos equipamentos, temos que analisar a convergência que temos vindo a assistir ao nível dos serviços. A entrada do TDT em Portugal vai certamente ter impacto naquilo que é o panorama atual do nosso mercado. O 3D, que já se fala há uma série de anos, está agora a começar a dar os primeiros passos, pelo menos a nível internacional, tem-se verificado uma evolução relativamente significativa. A nível nacional, melhor que ninguém, os players desse setor vão poder dizer aquilo que está a ser feito e que está a ser realmente disponibilizado aos consumidores. O streaming de TV em cima de internet e das redes IP, com as capacidades tecnológicas que hoje estão ao dispor de todos nós,
começa a ser uma funcionalidade básica, ou seja, nós começamos a conseguir ver aquilo que queremos ver e só aquilo que queremos ver e que realmente temos interesse em ver. Isto coloca, sem dúvida alguma, um desafio muito grande aos produtores generalistas de conteúdos, nomeadamente às televisões, numa lógica de broadcasting, mas também, e sem dúvida alguma, aos operadores de pay TV, que têm que, obviamente, adaptar a sua oferta. Não me vou alongar mais, porque acho que estes são temas que certamente toda a gente vai querer expor na medida do que andam a fazer. Eu vou passar a palavra ao Mário Vaz, representante da Vodafone neste painel. Hoje começamos com a Vodafone, não é mau. Mário, o Grupo Vodafone, em termos internacionais, parece-me não estar a apostar muito naquilo que é o conceito de residencial pay TV e televisão. Pelo menos, se analisarmos aquilo que são as vossas operações internacionais, não se verifica que exista já hoje uma grande aposta nesse tipo de serviços. Sabemos que a Vodafone Portugal é um dos pioneiros a nível internacional na disponibilização desse tipo de serviços. Gostava que nos desse um bocadinho a visão se isto é de facto assim ou se é só uma questão de momento. Antes de mais, muito bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado à PDC pelo convite que foi feito, quer a nível pessoal, quer a nível da Vodafone, para aqui estar presente, para discutir uma temática tão vasta e tão complexa como esta, ou não conseguíssemos encher este palco. Indo à questão sobre a estratégia da Vodafone a nível internacional, na área do pay TV, é natural que essa não seja, a prioridade número 1 de um grupo, do maior grupo mundial de operações de telecomunicações móveis aparece, a um nível prioritário diferente, mas que depende da estratégia de cada país. Um melhor exemplo de que a Vodafone também está atenta a esse tema foi aquilo que acabaste de referir há pouco. A Vodafone Portugal é um dos países que está presente neste mercado. Na Vodafone alemã também acontece, também está presente no mercado de pay TV. Há também convergência e experiência de prestação de serviços de televisão no mercado italiano, no mercado espanhol, e por isso, de acordo com as características de cada mercado, também é importante perceber que a realidade do pay TV varia muito de mercado por mercado, em função, por exemplo, do número de canais disponíveis free-to-air, da relevância ou não do cabo em cada um dos países. Por isso, é a realidade de cada mercado que determina a estratégia da Vodafone em cada um desses mercados onde está presente. E por isso não deixa de ser uma questão relevante para a Vodafone enquanto grupo, mas naturalmente mais enfocada naquilo que é o nosso negócio core, que é a vertente móvel. E aí, a Vodafone a nível global e, em particular, porque acho que é melhor trazermos para dentro, porque este debate até é para falar de casa, então falemos da nossa casa, Portugal, aquilo que foi feito no móvel, já no sentido da convergência, e acho que aí temos dado provas desde a primeira hora de que queremos estar presentes naquilo que nós conhecemos das necessidades dos clientes. Eu gostava aqui também só de abrir um parênteses, porque esta questão de discutirmos a batalha pela casa é algo que estas fronteiras também se tendem a esbater entre a casa e fora de casa, porque o que está aqui em causa são as necessidades e a forma de interação dos clientes relativamente aos conteúdos, e isso acontece cada vez mais dentro de casa e fora de casa. Aquilo que antes eram experiências exclusivas de casa estão hoje a vir para fora de casa. A televisão é um bom exemplo. O PC, por exemplo, começou numa fase inicial a relação entre os clientes e os PCs acontecia nas empresas nas horas vagas, veio mais tarde a ser transferido para dentro de casa e hoje o PC está presente também fora de casa e está, inclusive, a ser incorporado dentro do próprio telefone móvel. Por isso, dizer-se aqui batalha de casa, na prática é estarmos a disputar a relação com o cliente e é isso que está em causa e é onde o cliente estiver, porque essa é uma das questões que seguramente vamos aqui falar. O que é que os clientes esperam na sua relação com os conteúdos? O que é que esperam? Esperam ter onde precisam de ter essa experiência, seja em casa, seja fora de casa. Querem a ter, independentemente do device que naquele momento estão a utilizar. Pode ser na televisão, pode ser no telefone móvel, pode ser no seu PC. Daí a relevância da compatibilização dos conteúdos para os três ecrãs, de experiências comuns, equiparáveis para os três ecrãs,
e ter a possibilidade que, do ponto de vista de conectividade, ela estar disponível com a capacidade para permitir uma boa experiência de visualização ou de interação com os conteúdos, daí a relevância das redes de nova geração, quer na componente fixa, quer na componente móvel. Para isso, será que a Vodafone, e por isso voltando à questão da Vodafone, tem como prioridade, está preparada para isto? Primeiro, para estar preparado, é preciso ter o espírito, para estar preparado para as batalhas, é preciso ter o espírito combativo. Eu acho que quem está num setor, quem esteve tantos anos num setor, como aquele que é das telecomunicações móveis, tem esse espírito. E se dúvidas houvesse, experimentem ir à nossa sede, à Expo, para ver o espírito militar que nós temos, como estamos preparados para esta batalha. A NATO veio-se para a nossa porta. E por isso estamos preparados claramente para esta batalha desse ponto de vista, do ponto de vista de espírito e de vontade de o ganhar, que é essencial para qualquer batalha. Depois é preciso conhecer o campo de batalha. Conhecer o campo de batalha, estar com aqueles que são a principal razão de lá estarmos, é estarmos com os clientes. E nós estamos com os clientes dentro e fora de casa, estamos na esmagadora maioria das mochilas dos estudantes deste país, nas secretárias de estudo dos estudantes deste país, estamos no bolso do casaco da grande parte dos portugueses, estamos numa grande percentagem de carteiras das senhoras e estamos hoje em dia dentro de casa também na televisão. Há 2 anos, quando iniciámos esta experiência da televisão, foi porque já estávamos com os clientes, já os conhecemos, estamos em casa dos clientes. O que é que nós temos de fazer para que isto aconteça? Naturalmente, na questão das redes, essa é por um lado uma oportunidade, é também um ónus que temos, porque nesta batalha toda os operadores têm aqui um ónus relevante, que é conseguir disponibilizar as tecnologias adaptadas àquilo que se acredita que são as exigências de velocidade, de volume que estes conteúdos vão exigir. E nós estamos presentes quer nas redes de nova geração fixas, quer nas redes de geração, vamos estar, e já estamos nas redes de gerações, nas novas gerações de móveis. Naturalmente que aqui é importante que se clarifique também do ponto de vista do enquadramento regulatório o que é que vai acontecer para que os operadores, de uma forma mais conhecedora dos desafios, possam manter os seus investimentos. Garantir uma experiência de cliente adaptada a esta nova realidade, garantir que do ponto de vista de device, do ponto de vista de preço, do ponto de vista de serviços e de enabler dos promotores de conteúdos, da publicidade, seja fácil para os clientes e seja um modelo de negócio para todos. Este é um papel que nós estamos a desempenhar nas diferentes frentes e por isso, enfim, do ponto de vista da Vodafone Portugal, é estratégico. Se é para a Vodafone Portugal, faz parte do mesmo com a Vodafone Global, naturalmente é estratégico para a Vodafone. Okay. No fundo, estão a funcionar como pioneiros, ou quase pioneiros. É melhor não utilizar o termo pioneiros. É uma atitude. É uma maneira de estar, ser pioneiro. Luís Lopes, ouvimos agora uma intervenção muito focada naquilo que é a mobilidade, a disponibilização em qualquer device, em qualquer sítio dos conteúdos. Pelo que eu estou a perceber, a Vodafone está muito apostada nisso. O Grupo Zone, pelo contrário, parece-me, pelo menos por aquilo que têm sido as últimas notícias, mais apostado e mais focado em desenvolver conteúdos e serviços e usabilidade, se assim podemos dizer, para aquilo que são, ou para aquilo que é, a disponibilização de conteúdos em sítios fixos. Pode ser em casa, pode ser nas empresas, mas através de uma rede fixa. O que é que tu tens a dizer sobre isso? É assim ou não? Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite que foi endereçado. Obviamente que a pergunta é posta de uma forma provocadora e, portanto, vou-me abster de responder de forma provocadora, até porque, seguindo a exposição que o Mário fez relativamente à mobilidade, a Zone também tem uma oferta móvel, inclusive em parceria com a empresa que precedeu esta intervenção. Dito isso, obviamente que a natureza das ofertas que cada operador desenvolve tem muito em vista e por base quais é que são as competências que tem. Obviamente a Zone, tendo uma rede fixa, terá que desenvolver a sua estratégia com base nesse ativo. E, portanto, obviamente que nós acreditamos fortemente que é fundamental ter uma oferta em casa, uma oferta fixa, de referência e uma oferta muito forte e, portanto, que responda às necessidades dos consumidores. Nesse pressuposto, temos vindo a desenvolver um conjunto de
lançamentos e de introduções de novos produtos e serviços que pensamos que vão de encontro a essas necessidades. Eu gostaria só de recuar um pouco e falar mais sobre o aspecto que tu levantaste, António, no início da exposição, que tem a ver com a batalha da Casa Digital e aquilo que, pelo menos na nossa opinião, nós vimos a assistir, não só em Portugal, mas até Portugal, diria que é um dos mercados onde existe até um elevado grau de desenvolvimento nesta indústria. Aliás, diria que, contrariamente, se calhar, ao que se possa imaginar, Portugal é um mercado de referência na indústria de Pay TV, de redes de nova geração e também na indústria móvel, como aqui já foi referido. As tendências que, no fundo, de alguma forma estão sempre presentes na nossa mente, uma delas é que o futuro das casas vai passar pelo HD, ou seja, o que nós assistimos em termos de procura de conteúdos em alta definição é o que achamos que será o mass market dentro de muito pouco tempo, já é hoje. Para terem uma noção de alguns números, a Zone nos últimos 2 anos colocou 900 mil equipamentos digitais em casa dos portugueses. E esse número não tem abrandado, inclusive, e até deixo aqui alguma provocação aqui para o próprio Luís Mergulhão, as audiências, quando são transmitidos jogos de futebol em alta definição, nota-se impacto nas audiências quando os jogos são transmitidos em baixa definição. Portanto, o primeiro aspecto fundamental é que os consumidores estão à procura de mais qualidade de imagem, mais qualidade no serviço e, portanto, claramente a alta definição é uma das ferramentas-chave no mercado digital da casa. Depois existem outras tendências que já foram aqui referidas e que também já se começam a sentir. Muitas delas provavelmente até têm a ver com aspectos mais geracionais, nomeadamente a utilização de multiscreens, o papel que os novos tablets vão desempenhar no consumo de mídia. Ainda estamos a falar de coisas totalmente emergentes, mas que claramente não podem ser esquecidas no desenho das ofertas dos operadores e dos produtores de conteúdos. Aspectos como a própria personalização e a forma como as pessoas interagem com os conteúdos vai ser cada vez mais relevante. Hoje em dia, se nós formos tentar, por acaso não tenho cá estes números, mas formos tentar comparar a quantidade de conteúdos que existem disponíveis hoje na casa de uma família típica portuguesa e os conteúdos que existiam há 15 anos atrás, em consumo linear de televisão, em consumo sem ser linear, como acesso a vídeo on demand, gravações, perdoem-me as palavras em inglês, catch-up TVs e outro tipo de funcionalidades, e também conteúdos na internet em múltiplos sites de vídeo, nomeadamente o mais conhecido, o YouTube, em que começam a entrar também dentro das televisões, não só no mundo dos PCs. Todo esse mundo vai ter que ser organizado e vai ter que ser, de alguma forma, ajudado o consumidor a navegar nessa maior complexidade de informação. E, portanto, há aí uma oportunidade para os operadores, em particular, de poderem desenvolver soluções que ajudem a fazer esse consumo de forma mais relevante para cada uma dessas famílias ou pessoas. E, finalmente, acho que há aqui uma nova tendência que também, no passado, não era, enfim, um tema que fosse no topo da agenda dos operadores, mas que tem a ver com os ecossistemas de parcerias estão-se a tornar cada vez mais complexos. No negócio móvel, penso que com o aparecimento das aplicações todas que existem por cima das redes, claramente viu-se que há um novo paradigma a aparecer na indústria, e esse paradigma, até hoje na internet, nunca foi, nem na televisão, nunca foi propriamente uma questão muito debatida, mas claramente no mundo dos operadores de televisão e dos prestadores de serviço vai ser uma das áreas fundamentais que cada operador terá que pensar como é que vai disponibilizar esse serviço. Só para concluir, penso que já esgotei o meu tempo, neste âmbito, neste contexto, a Zone, em particular, que lidera eu sei que isto é uma questão que se pode ser contestada, também o Pedro Leitão poderá contestar, mas lidera, por exemplo, na oferta de canais de alta definição. Somos o operador que mais canais em alta definição disponibiliza no mercado português, inclusive na operação que lançou em parceria nos mercados africanos de Angola, também tem uma oferta em alta definição para se distinguir dos outros operadores.
No campo da interação e da organização de informação, a Zone está, inclusive aqui neste congresso, a demonstrar um novo interface premiado em muitos sítios internacionalmente, cujo grande objetivo é, de facto, transformar a maneira como as pessoas interagem com a televisão e que aconselho todos a poderem ver. Portanto, diria que estamos atentos a estas tendências e estamos já, em algumas delas, a tomar passo e iniciativas no sentido de as endereçar. Ok, obrigado, Luís. Pedro, eu já te dou a palavra. Vou pedir à Ana Paula para nos dar um bocadinho a visão da Ótimos neste assunto, sabendo que vocês têm uma base de clientes instalada a nível do móvel bastante relevante, são o terceiro operador em Portugal em termos de número de clientes. A nível do fixo, ainda são um operador bastante pequenino. Estão presentes e fazem de bandeira em termos de inovação, de novos serviços que querem pôr em cima da vossa oferta da IPTV. Mas eu gostava de perceber um bocadinho melhor e que partilhasses connosco qual é que é a vossa estratégia do ponto de vista de resposta a estas ameaças todas. Ouvimos o Luís a falar de uma série de questões em termos de inovação tecnológica, obviamente muito em cima de uma base de clientes instalada bastante relevante. Ouvimos o Mário também a comentar que, obviamente, a principal aposta, ou se quiserem, a base do desenvolvimento desta componente de digital está a ser os móveis. Eles têm uma base instalada de clientes maior que a Ótimos. Como é que vocês estão a reagir a isto tudo e a ver estes movimentos? Bem, em primeiro lugar, bom dia e obrigado à PDC por endereçar este convite à Ótimos e a mim em particular. Não vou, de facto, como disseste, no domínio do fixo e da televisão, o operador pequeno, não trago aqui nenhum estudo para ir contestar os números apresentados pelo Luís e à semelhança também do que foi discutido pelo Mário anteriormente, o nosso enfoque do ponto de vista do nosso core business é efetivamente o negócio móvel. Agora, quando nós hoje em dia olhamos, e o Mário falou sobre isso amplamente no início, sobre o que são as necessidades dos consumidores hoje em dia, efetivamente nós hoje em dia vemos cada vez mais que os consumidores procuram acesso a produtos, serviços e conteúdos cada vez mais de uma forma integrada em qualquer tipo de equipamento e também, como já foi referido, em qualquer tipo de lugar. E, acima de tudo, procuram coisas que funcionem, procuram, de facto, ter uma experiência de instalação, de utilização, etc., que funcione sem qualquer tipo de grande auxílio. E hoje em dia nós vivemos num mundo em que cada vez mais as diversas tipologias de ecrãs se cruzam. Nós olhamos para o mundo da televisão em que estamos a olhar para uma dimensão de quase 3 metros, numa utilização na indústria muito, que nós chamamos de lean back, porque é uma utilização muito familiar, no sofá, em que existe de facto alguma passividade nessa utilização, mas hoje começamos a ver, claramente falamos hoje aqui de televisão na web e de facto quando olhamos para o mundo de PCs ou de tablets, já estamos a falar de ecrãs nos 30 centímetros, em que já existe uma muito maior interatividade do que a televisão da sala e quando olhamos para a componente do móvel estamos a olhar para um objeto de uma utilização efetivamente já muito pessoal e em que os consumidores estão completamente habituados hoje em dia a estarem sempre on. E, de facto, se nós hoje tínhamos no passado universos totalmente separados, estas fronteiras hoje em dia estão cada vez mais esbatidas, porque, efetivamente, vai ser necessário a criação de um ecossistema que seja cada vez mais único e que garanta a interoperabilidade entre os diversos equipamentos e entre os diversos sistemas. Obviamente, neste momento, esta convergência provoca que os vários players se tendem a movimentar ao longo da cadeia de valor. E, efetivamente, da perspectiva dos operadores, aquilo que nos parece é que este paradigma vai colocar novos desafios, obviamente. E vai colocar desafios que, no meu entender, são fundamentalmente a 3 níveis. O primeiro é que, efetivamente, nós consigamos garantir uma posição forte nessa cadeia de valor. E os principais ativos que nós, enquanto operadores, temos é, efetivamente, a relação com o cliente, a experiência que proporcionamos ao cliente e a gestão do cliente e, por outro lado, toda a rede que temos. E o facto de, com a entrada de todos estes novos players na cadeia de valor, nós consigamos fazer uma gestão inteligente ao nível da nossa rede, parece-me o maior desafio que os operadores têm pela frente e que, de facto, vamos conseguir conquistar a nossa cota de valor nesta cadeia, que, no nosso entender e na opinião da Ótimos, passa, efetivamente, por extrairmos valor da relação com o cliente e de uma gestão inteligente da rede.
Ok, portanto, muito focado naquilo que é a gestão do cliente em termos quase individuais, o one-to-one, e perceber quais são as necessidades específicas de cada um. Bom, Pedro, eu se calhar Parece Pedro Leitão. vou dar-te a palavra até para concluirmos um bocadinho aquilo que é a visão dos operadores, para depois passarmos mais para os intervenientes que representam os produtores, se quiseres. Muito bem. Ok, já agora deixa-me só fazer-te uma pergunta. SAP, TMN, PT Comunicações ou negócio fixo, vamos dizer antes assim, como é que isto tudo se joga? Como é que vocês estão a utilizar estas marcas, que no fundo são marcas, de maneira a conseguirem ter uma estratégia coordenada de go-to-market, endereçando estas ameaças todas? Porque percebemos que temos, por um lado, 2 operadores muito focados no móvel, mas a irem claramente para aquilo que é a oferta fixa, nomeadamente tudo o que é o digital e conteúdos. Temos a Zone muito forte naquilo que é a sua oferta fixa, mas também com uma componente móvel em cima. Como é que vocês estão a posicionar neste mercado? Tocaste o tema das marcas, aliás, é um tema que por vezes a gente discute internamente, de qual é o papel de cada uma das marcas, se devíamos ter tantas marcas ou não. E eu diria que a nível mundial encontramos desde players que decidiram por uma unificação forte de marcas até players que, pelo contrário, preferem trabalhar com múltiplas marcas e, por vezes, até na própria área. Verificações de detergentes e por aí fora, em termos se olharmos para os vários setores de atividade. Banca é um bom exemplo. Temos bancos, na prática, a confluir e a ficar como uma única marca, a partir de várias marcas, assim como, pelo contrário, temos bancos a manterem várias marcas no mercado. Eu acho que aqui não há respostas certas e erradas, acima de tudo é ir dando um passo de cada vez e percebendo a força de cada uma das marcas e como é que ela está a evoluir e se tem espaço para se manter. E a verdade é que nós olhamos para as várias marcas do Grupo Portugal Telecom, nomeadamente o MEL, a TMN e o SAP, são as 3 grandes marcas comerciais. E depois temos uma marca Umbrella, naturalmente, que é a da PT. O que verificamos é que essas 3 marcas são 3 marcas que estão no top 10 em termos de notoriedade de marcas no mercado português, across todos os setores de atividade. O MEL, aliás, foi o número 1 ano passado e depois temos mais a TMN, penso que foi número 2 ou número 3 e o SAP fica tipicamente ali à volta no número 9, 8, 9, 10. São marcas muito fortes. Eu diria que é deixar evoluir o mercado e ver qual é o processo normal. Até porque há clientes que, por exemplo, os clientes naturais para o SAP são aqueles clientes que em casa só têm internet e têm voz e não querem ter um serviço Pay TV. E por isso a melhor forma de abordar estes clientes é de facto com os produtos do SAP e tem lá de facto o seu mercado, o mercado para endereçar. Um cliente que queira, por exemplo, uma oferta de triple play, uma oferta que tenha Pay TV em casa, então a marca já adequada é a marca do MEL. Eu genericamente concordo com tudo o que foi dito até agora e muitas coisas importantes foram ditas. Aliás, eu reparei na peça de arranque que falava exatamente que, para além de os operadores tradicionais da casa ou do Pay TV, aparecem outros operadores. E de facto é verdade. Há 5 anos atrás, quem estava no mundo da televisão eram os operadores de cabo ou operadores de satélite, e os operadores de telecomunicações mais de rede fixa estavam a dar os primeiros passos, com as ofertas de IPTV. Mas era isto. Hoje em dia, quando nós olhamos para este mercado, nós encontramos uma Apple, encontramos uma Google, encontramos os fabricantes de televisores, encontramos as consolas de jogos, e todos eles estão no mercado de Pay TV. A verdade é isto, e alguns deles estão a dar os primeiros passos, mas se nós virmos o ritmo de evolução dos últimos 3, 4 anos, isto significa que se a gente mantiver este ritmo de evolução, os próximos 3, 4 anos, de facto, vão haver aqui grandes movimentações. E para isso parece-me que é importante perceber quais são as tendências que estão por trás destes aparecimentos e destas jogadas, por assim dizer, dos vários players, que não eram players naturais de Pay TV e que algumas delas já foram mencionadas. A primeira está ao nível da componente toda de conteúdos. Os conteúdos, está a haver um aumento grande dos conteúdos que estão disponíveis para os clientes finais e eu diria que esse aumento vai acelerar de forma exponencial. Porque, para além dos canais de televisão, apareceram os conteúdos on demand e agora está a aparecer uma nova realidade que é simplesmente tudo o que está na internet vai invadir o televisor. Ou seja, os conteúdos de internet vão entrar
pelo televisor adentro. E quando isso acontecer, que já está a começar a acontecer, é uma explosão ao nível de conteúdos. Isso significa muito mais conteúdos disponíveis para os consumidores finais, muito maior complexidade para os consumidores finais tirarem o valor desses conteúdos. Eles estão lá, a questão é como é que eu extraio o valor desses conteúdos. E aqui aparece uma segunda tendência, que é uma tendência para dar resposta, aliás, a esta explosão de conteúdos, que é todo o user interface das plataformas que estão entre o consumidor e aquele televisor. O user interface está no meio. Que há muitos anos que é fundamental na indústria dos telemóveis, fundamental. Hoje em dia, quer dizer, se a gente olhar para os telemóveis, todos eles fazem SMS, têm e-mail, internet, telemóveis, smartphones. Mas a questão é, se me perguntarem se eu troco o telemóvel que eu tenho aqui no bolso, a marca, eu não troco. Porquê? É o software. É o user interface que está entre o cliente e o dito equipamento, neste caso, que é o telemóvel. E a mesma coisa está a passar ao nível do Pay TV. O user interface cada vez é mais importante, não só as funcionalidades que têm disponíveis, como gravação, live pause e por aí fora, multi-room, PVR, tudo e mais alguma coisa, mas, para além disso, um aspecto fundamental é se é simples, se é fácil e se é eficaz. Isto é um aspecto fundamental, isto é que me permite extrair aquele valor, do valor dos conteúdos que estão a explodir, em termos de oferta disponível. E associado a isso aparecem aqui dois temas, dois aspectos que ainda estão muito no princípio, mas são muito importantes para o futuro. Pesquisa e recomendações. Ou seja, capacidade de pesquisar, motor de busca, e recomendações no sentido de que, em função dos meus hábitos de consumo ou em função do que os meus amigos veem nas redes sociais, me dizem, olha, devias ver este programa hoje à noite. É a parte de recomendações e a parte de pesquisa. Terceiro aspecto, que aliás já foi amplamente mencionado, é toda a parte de multi-device, que é estes conteúdos começam a estar disponíveis, quer no televisor, quer no PC, quer no telemóvel, nos tablets e por aí fora, dispositivos móveis. E é eles estarem disponíveis e estarem a funcionar num ecossistema integrado. Isto quer dizer o quê? De uma forma muito simples. É que se eu alugar hoje à noite, por exemplo, um filme na minha casa, no Mel, ele está disponível não só no meu televisor, como no meu PC e no meu telemóvel, durante 24 horas. Por isso este ecossistema está a funcionar de uma forma integrada. Por isso, se olharmos para estas três tendências, conteúdos, na prática, aumentar brutalmente a variedade de conteúdos que estão disponíveis. Os interfaces cada vez mais sofisticados, com estas componentes de pesquisa, recomendações e por aí fora. E a componente multi-device, nós começamos a perceber algumas dessas jogadas. Que é Google TV, cá está, motor de busca, é o coração deles, imbatíveis a nível mundial. E que vão tirar partido exatamente isto. Esses senhores vão ser os senhores que, de uma forma mais forte, vão conseguir tirar partido desta entrada dos conteúdos da internet no mundo da televisão. O motor de busca, na prática, a triturar aquilo tudo e a dizer-me, se eu fizer uma pesquisa, por exemplo, Leopardo, aparece-me tudo e mais alguma coisa. Desde canais de televisão que vão passar um programa de Leopardo, desde conteúdos de vídeos que estão disponíveis no videoclube do próprio operador, desde tudo o que está na internet associado a Leopardo. E não nos podemos esquecer que por trás de uma Google tem isto está assente em cima de um sistema operativo chamado Android, fortíssimo, que é toda a comunidade de desenvolvimento aplicacional que trabalha em cima de Android, que vem dos móveis, e vai começar a trabalhar em cima do mundo da televisão. Por isso vão começar a aparecer aplicações. Apple TV, cá está. Onde é que eles são muito fortes, para além do branding? User interface, tipicamente muito fortes. Já vimos isso claramente nos telemóveis, nos PCs. É um asset que eles têm que muito importante hoje em dia no mundo Pay TV que nós temos. Mais uma vez, aplicações. Uma comunidade gigantesca a desenvolver aplicações. Hoje em dia, quando a gente fala dos iPhones, tem aplicações, são milhões de aplicações. Muito importante para, mais uma vez, para uma oferta de Pay TV. Consolas de jogos também se estão a mexer, claramente eles já estão no mundo do Pay TV com serviços de vídeo on demand, como nós temos hoje em dia de filmes e de séries. As PS, as Xbox, as Wii já lá estão. Connected TVs, eu diria que é uma jogada ainda que não está totalmente definida, ainda se vai estabilizar, mas claramente está cá para ficar. Provavelmente no futuro vão ser tipo o que nós tínhamos na internet no princípio, que era o conceito de portal
aquilo era quase um centro comercial virtual, eu tenho espaço para alugar, essas são as minhas lojas, por isso queres aparecer ali no meu screen, quando a televisão se liga, então vais ter que começar a pagar. E em função da localização aquilo paga-se mais ou menos. E depois cá está, mesmo a filosofia no centro comercial, que não só se paga as rendas, como se tem um revenue share do negócio que é lá feito. E ele já tem. Há parcerias entre produtores de televisores com Netflix, com revenue shares em cima disso. Por isso, eu acho que isto é um mundo que está a mexer muito. O mercado português, os operadores ditos de pay TV mais tradicionais, como nós, como uma TV Cabo e por aí fora, eu diria que estamos bastante bem posicionados, porque, conforme o Luís mencionou, é um mercado hoje em dia muito evoluído. O mercado português é um mercado bastante evoluído ao nível pay TV, quer em termos daquilo que entrega aos clientes finais, quer em termos do preço pelo qual entrega aquilo aos clientes finais. É um mercado bastante competitivo. Por isso acho que estamos bem posicionados. Nós estamos essencialmente a trabalhar em 4 eixos. Na parte dos conteúdos, para além dos canais de televisão, estamos claramente a apostar, mas dentro de toda a componente de interatividade. Aliás, este ano, 3 dos programas mais importantes que tivemos nas televisões portuguesas, nós tivemos uma aplicação interativa muito forte em cima deles. Estou-me a referir o Mundial, o Ídolo e o Secret Story. Estamos a trabalhar muito toda a componente on demand. E aqui estamos a trabalhar de uma forma bastante de mente aberta e não a restringir-nos simplesmente a pay TV. Lançámos, a semana passada, um serviço de jogos muito avançado. Estamos a falar de jogos que correm, hoje em dia estão disponíveis nas consolas. Nós trouxemos para dentro da nossa oferta, sem necessitar de consolas, nem DVDs, nem de downloads. Estamos a falar de jogos como, por exemplo, um MotoGP, um Dirty 2, ou seja, jogos brutalmente evoluídos e sofisticados, que na prática eram jogos de consolas. Esta semana lançámos um serviço de música, por isso cá está, claramente a alargar o conceito do que é a televisão. Não estamos só agarrados a vídeo, jogos, música. Estamos a falar de um serviço ao nível de um iTunes, muito forte. Colocámos esta semana também o videoclube do Mel, não só no televisor, mas também no PC, em alta definição. Não estamos a falar de ver filmes na internet, estamos a falar de ver filmes em alta definição num ecrã que é o PC, e por isso, claramente, nos conteúdos estamos a trabalhar muito nesta parte de interatividade e na parte de on-demand e sair do mundo da televisão sem ser restrito. Outro tipo de conteúdo, jogos, música. Terceiro eixo que está associado a este é toda a componente de multi-device, que é, cá está, estamos a trabalhar televisor, PC e música, PC e telemóveis. Exemplo disso é o nosso serviço de música. Opera seamless entre televisor, PC e telemóvel. Ou seja, eu tenho milhões de músicas disponíveis, eu crio a minha playlist e ela está disponível, a minha playlist está disponível no meu televisor, no meu PC e no meu telemóvel, no meu iPad, seja o que for. Outro eixo em que nós estamos a trabalhar é na parte das redes, naturalmente, que é o que suporta isto tudo, nas redes de nova geração, nomeadamente uma rede de fibra óptica pura, em que já temos 1 milhão de casas e anunciámos recentemente que vamos estender mais 600 mil casas. Por isso, genericamente, é isto que nós estamos a fazer e eu diria que estamos a apostar fortemente nestes eixos. Ok, obrigado, Pedro. Zé Marquitos, nós que estamos na TV e na produção de conteúdos, bem ou mal, somos, neste caso a RTP, é uma das principais referências históricas em Portugal na produção de conteúdos, nomeadamente em língua portuguesa. Como é que vocês estão a ver esta evolução toda e como é que estão a tentar aproveitar, no fundo, tudo isto que foi referido aqui pelos intervenientes anteriores, de colocar mais conteúdos em mais devices, mais disponíveis, mais cómodos ao utilizador? Como é que vocês estão a tentar utilizar e movimentar-se neste espaço? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, parabéns à PDC, que já leva 20 congressos, eu acho que sou totalista. O que eu queria também era cumprimentar os meus amigos, não são colegas nem nada disso, são mesmo meus amigos e parceiros neste setor, no dia-a-dia. A RTP está a procurar ter todos os seus conteúdos, tem a ambição / pretensão de ter os seus conteúdos disponíveis em todas as plataformas e devidamente formatados para poder ser acedidos em todas as plataformas. Eu não vou repetir o que os meus colegas já disseram, com o qual eu estou de acordo, é a visão que temos todos deste setor, cada um com as suas particularidades, e eu coloco os operadores de televisão, portanto, a montante
de tudo isto que estávamos aqui a discutir. Temos conteúdos, queremos disponibilizá-los e queremos rentabilizá-los. Para isso temos que os formatar de acordo com todas as plataformas e temos que desenvolver interfaces para que seja possível estarem disponíveis nessas mesmas plataformas. Encurtando um pouco qualquer reflexão sobre isto, talvez seja preferível eu dizer, no caso da RTP, que não há de ser diferente dos outros operadores, o que é que estamos a fazer? Temos ofertas neste momento na área do Forward TV, portanto a possibilidade de ver programas antes de serem emitidos, temos Catch-up TV, disponibilização de programas após a emissão, temos Video on Demand, portanto disponibilização de conteúdos televisivos para acesso a pedido, tudo isto sob a forma de distribuição no cabo e através de IPTV. Estamos a desenvolver, e já fizemos alguns exemplos e continuaremos a fazer, de aplicações interativas, portanto de soluções de interatividade associadas aos conteúdos televisivos, mesmo em regime linear. Podemos, e já fizemos, e temos parcerias em que estamos a desenvolver este tipo de conceito. Estamos a organizar clubes de vídeo, disponibilização de programas de televisão e arquivo on demand, e aqui, nesse aspecto, todos nós temos arquivos e acervos muito importantes e, obviamente, pela sua longa idade, a RTP tem um arquivo importante e tem obrigações de serviço público de o saber disponibilizar. Estamos a desenvolver a internet vídeo, desenvolvimento de widgets para acesso a conteúdos web via TV. Estamos a trabalhar, obviamente, para os móveis, no desenvolvimento e formatação de conteúdos para acesso por dispositivos móveis, sejam tablets, sejam pads, sejam telemóveis, sejam smartphones, seja o que for, iPhone. Estamos a desenvolver um projeto que, dentro de uns 15 dias, 3 semanas, também o apresentaremos, que aqui já não é os conteúdos, mas é o desenvolvimento de interfaces específicos para as diferentes plataformas, em que, de acordo com o equipamento terminal, vamos ajustar a formatação do conteúdo a esse equipamento terminal, a que chamamos Mediateca. Estamos a desenvolver um outro projeto, mesmo no âmbito do serviço público, que é uma ligação fortíssima em rede às universidades, e às universidades onde estão a ser formados, portanto, pessoas que vão trabalhar nesta área do audiovisual, dando-lhes a oportunidade de, com o apoio dos nossos meios, mostrarem o que valem e apresentarem as suas propostas, que poderão ser aproveitadas por nós ou por qualquer outro operador. E pronto, é nesta área que nos situamos. Portanto, eu diria, como antigamente se fazia, o nosso negócio é de facto de conteúdos, é a distribuição de conteúdos com os nossos parceiros, redes de distribuição, e estar muito atento àquilo que está a acontecer também na área dos equipamentos terminais, onde nos começam a ser solicitados, de alguma forma, um bypass aos próprios distribuidores, em que nós temos que compreender que isto não acontece de um dia para o outro, precisamos todos uns dos outros, e, portanto, isto tem que ser feito com juízo para rentabilizar o nosso negócio. Só gostaria de acrescentar 3 coisas, que são os problemas que eu julgo que tenho e que o Pedro certamente terá. Temos dificuldades neste momento ainda, nesta cadeia toda que está a ser organizada no negócio, em definir com os nossos parceiros verdadeiramente o modelo do negócio para sentirmos a rentabilização dos nossos conteúdos, que muitas vezes não é tão claro e vamos mais atrás de uma moda que às vezes sai cara. Segundo aspecto, a montante, são os direitos de autor, que continua a ser uma coisa que a gente não fala muito, mas que é crucial nesta fase. E a terceira, essa é comum a todos nós, que é dificuldades na área do investimento, que nos obriga a traçar algumas prioridades e não poder ir a todas ao mesmo tempo. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Zé. Pedro, vamos ver agora a visão do privado, não é? Nesta área, vocês têm estado a fazer alguma coisa para combater um bocadinho aquilo que é a disponibilização, a tal aproximação do produtor de conteúdos internacionais, alguns deles com brandings e com marcas muitíssimo fortes, através da internet, hoje eles chegam aos teus consumidores finais tradicionais, que é o mercado, ou se quiseres, a população de língua oficial portuguesa. Vocês o que é que estão a fazer para combater um bocadinho isto e se posicionar de uma maneira a continuar a acrescentar valor, não é? Deixa-me... Bom dia a todos e obrigado antes de mais.
Deixa-me só... Bem, desde logo é difícil estar em desacordo. Eu receio que isto seja uma grande chatice, porque estamos todos mais ou menos de acordo com algumas matizes. Julgo que partilhamos todos da mesma visão. Eu já vou em concreto responder à tua pergunta. Deixa-me só talvez fazer uma pequena nota introdutória que me foi suscitada pelo vídeo com que começou a sessão. Nós andamos sempre aqui todos à procura de um novo paradigma. Julgo que a expressão era novos paradigmas de comunicação e de negócio. Que novos paradigmas é que se perspectivam? Eu devo dizer que receio bem que o processo de mudança acelerada que este setor todo está a viver não tenda necessariamente para um equilíbrio final sólido e estável. Ou seja, acho que isto dava-nos imenso conforto a todos nós, do ponto de vista psicológico, pensar que vamos evoluir para um determinado paradigma, que estamos aqui numa zona de turbulência, em que mudam os atores, muda a cadeia de valor, aparecem os novos desafios, mas que isto depois se estabiliza todo no novo paradigma. Tenho receio, ou estou em crer, que isso não vai ser assim, que isto é mais um desejo do que propriamente uma previsão. Portanto, eu, desde logo, julgo que nós temos que incorporar nas nossas estratégias, nas nossas culturas organizacionais, nas nossas organizações, aquilo que eu gosto de chamar um princípio da incerteza, que não é o do Heisenberg, mas é parecido. Temos que constantemente ter a humildade de perceber que provavelmente isto não tende para um equilíbrio, provavelmente serão sempre mais as questões que as perguntas, e nós temos que ter a capacidade de sair da nossa zona de conforto para constantemente voltar-nos a questionar as nossas assunções, os nossos pressupostos, e termos mais dúvidas do que certezas. Mas, dito isto, como é que nós estamos a ver a evolução neste setor? Eu estou aqui muito em linha com o que o Pedro Leitão disse, embora, obviamente, talvez com umas matizes um bocadinho diferentes. Eu diria que nós estamos, muito genericamente, vejo o setor com 4 grandes forças, se quisermos, de disrupção, que estão a mudar um bocadinho o modelo de negócio e os equilíbrios na cadeia de valor. Desde logo, uma diminuição grande das barreiras à entrada na área dos conteúdos. Hoje em dia é mais barato produzir conteúdos e, portanto, é normal que existam mais atores neste setor. Depois também julgo que há, e isso o Pedro não mencionou tanto, mas para mim parece relativamente claro, também há uma certa comoditização da distribuição. Ou seja, cada vez é mais barato distribuir, cada vez é mais fácil chegar ao consumidor final através de formas alternativas de distribuição. Terceiro, julgo que há um grande esboroar daquilo que são as fronteiras tradicionais, quer entre mídia, portanto, digamos, horizontais, quer verticais entre produtores, distribuidores e até consumidores de conteúdos. Estes papéis cada vez mais se confundem uns com os outros. Eu muitas vezes sou produtor, mas muitas vezes os meus consumidores também são produtores e às vezes até, nomeadamente, por exemplo, através da sua organização em rede, as redes sociais, se estabelecem como verdadeiros gatekeepers na área da distribuição. Como o Pedro, enfim, é uma coisa, hoje em dia é quase uma coisa óbvia dizer que os consumidores são também produtores, mas, por exemplo, era difícil, aqui há uns anos, nós imaginarmos que os produtores de aparelhos de televisão se estavam a colocar também eles no mercado da distribuição e com o potencial de serem gatekeepers importantes neste mercado da distribuição da televisão. Quarta e última grande força. De facto, há um aumento brutal dos níveis de controle dos consumidores finais. Isto não é necessariamente uma coisa boa nem má, é assim. Cada vez mais o consumidor tem poder de escolher, e até por força destas tendências que eu enunciei primeiro, cada vez tem mais capacidade de escolher o que consome, onde consome, quando consome, e mais do que isso, têm a capacidade até, repito, de se constituírem como agentes de seleção do que se consome. Portanto, não se limitam a escolher eles próprios aquilo que querem, mas a aconselhar os seus pares sobre aquilo que consomem. Ora, neste quadro, quais é que são as linhas muito genéricas da nossa estratégia, estando a ver o mundo desta forma?
são muito fáceis de enunciar, mais difíceis de concretizar. Nós, obviamente, tal como o José Marquitos dizia, somos essencialmente produtores de conteúdos e queremos continuar a ser essencialmente produtores de conteúdos por várias razões. Porque, desde logo, que é a área onde nós podemos atuar ao nível da excelência. Não temos competências noutras áreas. Depois, porque acreditamos que, apesar deste ambiente todo de enorme mutação, aquilo que nós todos temos que fazer ao fim do dia é satisfazer algumas funções sociais básicas das pessoas. E essas são relativamente imutáveis. As pessoas, no fim do dia, querem divertir-se, querem ser informadas e não querem estar a olhar para um ecrã de LEDs ou para um telemóvel lindo só para olhar para eles. São os conteúdos, e incluo aqui, enfim, um leque amplo de conteúdos que respondem a funções sociais básicas e a necessidades sociais básicas que são relativamente imutáveis. Portanto, nós queremos estar aí por essa razão, também porque acreditamos que neste modelo, nesta balança de poder económico, os conteúdos tendem a valorizar-se mais do que a pura distribuição. Julgo que na cadeia de valor, e não é por acaso que os grandes distribuidores, as telecoms, estão a fazer um caminho na direção dos conteúdos e, portanto, é aí que nós queremos posicionar-nos. É óbvio que isto é um truísmo quase, há vários tipos de conteúdos, é verdade que há maior competência na área dos conteúdos, nós não queremos qualquer tipo de conteúdos. Julgo que o facto de partirmos de uma televisão generalista nos traz algumas vantagens, porque eu acredito que os conteúdos que têm o potencial para ser diferenciadores são ou exclusivos ou com valores de produção que os tornam claramente diferenciados, ou que têm o potencial de ser brutalmente promovidos, ou que estão associados a marcas muito fortes, e desse ponto de vista uma estação generalista parte para esta batalha, julgo, de uma posição bastante privilegiada. Agora, dito isto, eu também estou de acordo que, enfim, esta velha ideia de que o conteúdo é rei, temos que associar-lhe uma outra, que o contacto também começa a ser rei. Ou seja, seja por via de uma interface, seja por via de um conhecimento grande do cliente final. Hoje em dia é quase tão importante ter o conteúdo certo como chegar ao consumidor certo, à hora certa, no device certo. E, portanto, concluo dizendo o seguinte: a maneira como eu vejo isto é um mundo em que estas duas variáveis são cada vez mais importantes. O conteúdo ganha valor, a distribuição perde valor, mas, por outro lado, o contacto ganha valor. E, portanto, muitos dos nossos parceiros aqui não são simples distribuidores, têm um conhecimento dos clientes finais, por exemplo, maior do que nós temos, nós televisões generalistas. Têm interfaces, muitas vezes, e estão a trabalhar neles de forma e um domínio da tecnologia maior do que o que nós temos. E, portanto, eu vejo essencialmente aqui um futuro muito colaborativo. Acho que nós estamos obrigados a viver cada vez mais uns com os outros, de forma em arquiteturas e em geometrias flexíveis, variáveis, mas vejo essencialmente aqui um futuro muito colaborativo nesta área. Pedro, eu aqui vou-te fazer uma segunda pergunta, porque acho que vai um bocadinho aqui no sentido da tua exposição. Vocês têm algum plano para se tornar um broker ainda maior daquilo que é a disponibilização de conteúdos? Ouvimos quer o Pedro, quer o Luís, quer a Ana Paula, enfim, o próprio Mário, a dizer que hoje em dia nós analisamos para o consumidor, ou olhamos para o consumidor como uma entidade que quer consumir aquilo que lhe dá gozo consumir e aquilo que lhe apetece consumir quando lhe apetece consumir. Quando olhamos para o grupo empresa, nós verificamos que vocês estão muito fortes e estão muito presentes em algumas áreas daquilo que são determinados tipos de conteúdos. Falamos da televisão e aí estamos a falar de entretenimento, etc., não é? Informação também. Mas vimos e já analisámos que em termos dos distribuidores eles estão-se a colocar todos numa posição de ter jogos, de ter músicas, de entrar em outro tipo de conteúdos. Como é que tu vês isso? Achas que há espaço para um grupo de mídia, tradicional de mídia, como vocês são, de se transformarem numa espécie de um broker global deste tipo de conteúdos e entregá-los depois aos distribuidores? Ou vês que é preferível ir pela especialização que vocês têm estado a caminhar? Não. Enfim, eu julgo que nós não podemos combater ao nível de excelência em todas as frentes. E, portanto, quais são os tipos de conteúdos, repito-me um bocadinho, que nós acreditamos que têm o potencial de fazer a diferença, seja para o consumidor final pagar um prémio para
produtíveis, ou seja, aí sim há barreiras à entrada grandes, não é facilmente na garagem, ninguém monta uma redação de 300 jornalistas ou produz uma novela com altos valores de produção. Portanto, acreditamos também que a nossa capacidade de promoção desses mesmos conteúdos continua a ser uma mais-valia nesta tal dimensão do contacto e, portanto, eu diria, julgo que respondendo à tua pergunta, que nós nos concentraremos na produção e no controle dos conteúdos que acreditamos que podem acrescentar um prémio, seja por via do pagamento do consumidor final, seja por via de uma agregação massiva de audiências. Ok, obrigado. Luís Mercolhão, estás a tomar umas notas? Eu a ti colocava-te uma questão. Como entidade que, no fundo, acaba por financiar em boa parte estes senhores todos que temos aqui nesta plateia, por um lado, e muito em particular os produtores de conteúdo de televisão, porque acabas por gerir um bocadinho aquilo que é a colocação das campanhas dos teus clientes nos diversos meios e nas diversas plataformas. Como é que tu estás a ver a evolução deste modelo? Ou seja, fala-se muito em new media, começar a colocar as campanhas de publicidade, de comunicação, de marketing em cima da internet, websites, chats, blogs. Porquê? Porque estamos a endereçar, no fundo, os segmentos, os microsegmentos de clientes que queremos atingir e quando colocamos as nossas campanhas em canais generalistas, enfim, há uma boa parte daquilo que é o targeting das nossas campanhas que não é devidamente atingido. Na realidade, eu pedia-te a tua opinião sobre se de facto aquilo que tem estado a ser a mudança de investimento que se tem vindo a verificar para os new media, nomeadamente web, de facto tem tido os resultados esperados ou se tem ficado um bocadinho aquém daquilo que era expectável? Eu, como no cinema se faz, deixo os créditos para o fim. Eu estava aqui a tomar umas notas porque de repente mudei tudo. E acho que eu estou no meio de um multiplex de salas de cinema onde nós temos 3 filmes. Acabou de ser lançado Social Network, que é a história do Facebook, podem ver, já viram a maior parte de vós. O outro é um conteúdo de televisão, não está cá a Mídia Capital, é a forma de nós nos lembrarmos dela, que é a Casa dos Segredos, onde estão todos obrigados a estar juntos, embora o objetivo seja só um conseguir ficar lá no fim e ganhar alguma coisa. Mas não deixam de estar juntos e depois vão, no futuro, dar imensas entrevistas dizendo que fizeram coisas ótimas e foram todos amigos. E um filme um bocadinho antigo que tinha imensa piada, porque o título era o Jerry Maguire e ele perguntava "Where is the money?" E passava muito tempo do seu tempo no Wall Street a perguntar onde estava o dinheiro. E esta questão é uma questão fundamental, porque todos nós já percebemos que há 2 anos, no Congresso da PDC, ainda se falava em TMTs. Na altura disse que era uma coisa que eu achava que já não existia. Hoje já não existe o Digital Home. Podemos dizer que existe o Digital Consumer ou o Digital Citizen, graças a 3 coisas simples: à portabilidade, à acessibilidade e às coisas serem user-friendly. User and friendly. E esta questão é muito importante. Porquê? Porque o financiamento, o funding, vai depender não apenas da oferta, mas de 2 coisas. Uma delas já existente, que é a aquisição por parte do consumidor final, subscrição de um canal de televisão pago ou subscrição de um serviço de voz ou de dados, ou a compra mesmo de um equipamento, mas também de outra coisa que eu acho que tem muita importância, que é a acessibilidade. Ou seja, está tudo tornado simples. A complexidade é que nós, anteriormente, falávamos do ponto de vista dos atuais produtores de conteúdos, que anteriormente eram
grupos de mídia e hoje, de facto, são produtores de conteúdos. Falávamos para, no fundo, os grandes financiadores, que eram as marcas que faziam publicidade. Hoje já não é assim. E hoje, cada um de nós, de vós, que estivestes aqui a falar antes de mim, falámos muito em parcerias. Há um termo engraçado que é ecossistema. As pessoas esquecem-se que no ecossistema há muita gente que há um processo de nascer, de crescer, de fenecer e depois morrer. Ou seja, nestes ecossistemas há muita coisa que vai vingar e vai ser bonita e bela e depois desaparece. Ou seja, hoje a questão depende não apenas do consumidor. É extraordinário. Lança-se uma tablet como o iPad, o número de aplicações feitas neste curto espaço de tempo para o iPad é extraordinário. Aquilo é muito bom. Porquê? Porque a Apple aprendeu com os operadores móveis como é que se faz aquilo que agora se está muito na moda falar em monetização. Ou seja, como é que se vende coisas? Os operadores móveis têm uma coisa extraordinária que é, querem manter o ARPU a um nível elevado, inteligentemente. Conseguiram sempre transformar as coisas em modelo de negócio. Não há coisas grátis. O que já não acontece noutras áreas de alguns operadores que estão aqui, nomeadamente ao nível da internet. E, portanto, isto leva a uma segunda questão. Isto leva a uma segunda questão que é a questão das parcerias. É fundamental, mas as parcerias têm que ser fundamentadas naquilo que é uma base concorrencial. Daí a história da Casa dos Segredos. Ou seja, não todos na mesma casa, mas não sabem tudo o que o outro vai fazer. Em termos práticos, o sistema funcionará na medida em que seja possível interessar o consumidor a comprar, a utilizar e está disposto a pagar. O consumidor é muito inteligente. Nós ensinamos o consumidor a ser inteligente com a competição entre as nossas empresas, com o fornecimento de novas ofertas, com explicar porque é que a nossa oferta é melhor que a do nosso concorrente. Mas também vai depender daquilo que seja a capacidade da indústria ou das indústrias se colocarem de acordo quanto a questões tão simples como, por exemplo, quando é que a Apple deixa de boicotar a Microsoft. Um dia vai deixar de o fazer. Porquê? Porque no dia em que o consumidor e as marcas tiverem um peso no volume de negócio suficiente para eles perceberem que não podem começar a dizer que o Silverlight não presta e por isso é que ele não faz o download no iPhone, no iPad. Quantas coisas estão no nosso iPhone ou no iPad que são pior que o Silverlight? Portanto, em termos práticos, e terminava aqui, porque tu tenho aqui uma coisa atemorizadora que diz que eu só tenho mais 30 segundos, pura e simplesmente eu terminava aqui dizendo o seguinte: a perspectiva é que, em termos de mercado publicitário, o que é um sentido redutor e já não tem sentido para todos nós que estamos aqui sentados, a situação não é boa. O mercado hoje vale 700 milhões, valia a mesma a preços correntes 700 milhões há 10 anos atrás, a preços constantes vale hoje, constantes 2001, vale hoje 500 milhões, ou seja, perdemos 200 milhões, e para ter a mesma dimensão que tinha há 10 anos devia valer 1000 milhões. Mas o dinheiro não está aqui, há muito mais dinheiro do que isto. Depende das empresas e da oferta de captarem todo o consumo. E nós sabemos que em momentos de mudança ou momentos de crise, nem todos os segmentos têm as suas vendas a cair. Pelo contrário, há segmentos que crescem. E este vai ser um deles. É o nosso grande desafio. Obrigado, Luís. Bom, Nuno, já agora vamos ouvir a opinião de quem está maioritariamente na produção.
Tem assistido a uma alteração significativa também naquilo que tem sido a vossa atividade. Vocês têm tentado entrar em novas áreas, têm-se adaptado àquilo que é a produção de conteúdos para multiplataformas, para determinados tipos de segmentos de clientes cada vez mais exigentes. Têm feito alguma produção até específica para alguns distribuidores de conteúdos, no sentido de conseguirem fidelizar uma base de clientes determinada. Entraram também na distribuição das vossas próprias produções, através do canal Q, não é? Q. Diz-me lá uma coisa. Esta conversa é toda muito engraçada, mas tem que haver alguém a produzir realmente os conteúdos que depois são distribuídos. Obviamente que há de haver sempre alguém que os empacota, alguém que os distribui de uma forma mais friendly ou menos friendly. Como é que tu vês esta questão? Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez. Estou particularmente impressionado com a organização deste ano, sobretudo as questões de segurança, um porta-aviões, helicópteros. Acho que revela a importância crescente das telecomunicações. Acho que é particularmente impressionante. Quero dar os parabéns à PDC. De qualquer maneira, de facto nós partimos de uma posição que é o centro da produção de conteúdos. A Produções Fictícias começa por ser uma agência de autores e, portanto, de facto, como dizia o Pedro Norton, hoje em dia tudo está a mudar e a lógica é cada vez mais de não se saber as novas parcerias, é verdade, e os novos posicionamentos de cada um. Os tradicionais operadores, como eram as estações de televisão, estão cada vez mais a afirmar-se como produtores, o que faz sentido, porque é isso que cria diferenciação. Neste momento, aquilo que me parece ser essencial é que, e insisto sempre neste ponto, sempre nestes congressos, há uma grande conversa e um grande investimento à volta das tecnologias e dos modelos de negócio que sustentam as tecnologias, mas há muito pouca conversa e muito pouco investimento dos conteúdos propriamente ditos e dos modelos de negócio dos conteúdos. Fala-se, por exemplo, muito nas startups, mas não se pensa, por exemplo, num investimento nas startups de conteúdo, digamos assim. A coisa mais valiosa que um produtor de conteúdos pode fazer é a criação de marcas. Criar marcas que possam ter uma existência transmédia, isto é, que vão passando de meio para meio e vão tendo uma existência continuada e de preferência duradoura. Ora, para investir em marcas que fiquem, é preciso investir sabendo que muitas não vão ficar. E neste momento o que é preocupante é que, por causa de questões que têm a ver com o mercado publicitário, por causa de questões que têm a ver com a crise, mas acima de tudo e antes disso tudo, por causa de questões que têm a ver com a tradicional posição dos agentes neste meio, não se investe nos conteúdos que vão falhar. Ou seja, não se investe o suficiente nas startups, porque sabe-se que podem falhar 2 ou 3, mas se uma pega, daqui queremos um valor seguro e forte. E neste momento esse é um dos problemas. Digamos que estamos fazendo a equivalência com o poder político. Muitas vezes estamos a governar para as eleições, leia-se para as audiências imediatas, e não tanto para fazer reformas estruturais. Neste momento, o que se passa em Portugal é que estamos a viver uma situação paradoxal, que é: nunca se produziram tantos conteúdos e nunca houve tantos conteúdos disponíveis para os consumidores, digamos assim, mas ao mesmo tempo nunca houve tanta dificuldade na indústria e no panorama audiovisual e nas produtoras. E nunca a qualidade de produção nacional foi, podemos dizê-lo, tão rarefeita. A maior parte do que domina as estações generalistas são formatos internacionais ou são, no caso, por exemplo, concreto da TVI, uma produção de um modelo monolítico de programa. Conseguiu-se melhorar muito a qualidade a nível de programas de baixo orçamento, e aqui o modelo da música é sempre um modelo atrás do qual vão os outros modelos. Se repararem bem, pensando, por exemplo, na imagem da música pop popular portuguesa, nós nunca tivemos tanta qualidade de grupos de música e de oferta musical na música pop portuguesa como agora, que é, curiosamente, uma altura em que as editoras estão todas falidas ou desesperadas. Isto é um sinal contraditório muito interessante. Os músicos, de
facto, acho que isto é uma realidade, nem sequer é uma opinião, há uma diversidade enorme, mas os músicos já não vivem de vender discos, vivem dos concertos ao vivo. No caso dos produtores audiovisuais, não há concertos ao vivo. E, portanto, aqui a questão é como é que se faz um modelo de negócio que sustenta essa coisa que eu acho extraordinária, que é, por um lado, o abaixamento dos preços de produção. Hoje é possível produzir muito mais barato, é possível fazer chegar esse conteúdo direto ao consumidor sem passar por muitos intermediários como antes, mas é muito mais difícil criar produtos com uma determinada escala e com uma determinada, com determinado valor de produção. E, portanto, estamos nesta situação contraditória. É claro que eu acho que, também como dizia o Pedro, e como diziam, aliás, os dois Pedros, a questão hoje é muito decisiva do lado do contacto e do lado de como chegar. Os interfaces também têm que ser pensados do ponto de vista dos conteúdos. Por exemplo, a redefinição de papéis como, por exemplo, o que é hoje ser um programador de televisão. O que é hoje programar? Numa altura em que, de facto, nós vamos lá ou por motor de pesquisa via Google ou por rede social, diga-se Facebook. Isto é, quando eu vejo um filme, vejo porque os meus amigos dizem vê este filme que é bom, ou vou lá porque pesquiso coisas do mesmo autor, ou chego lá por coisas tipo se gostou disto, gosta daquilo, que é um pouco a lógica que a Amazon, digamos, introduziu. Portanto, há uma série de novos desafios. E o que eu acho, e isto paradoxalmente também, mais que nunca um investimento público, há pouco tivemos aqui o Secretário de Estado das Comunicações, eu gostava que houvesse também um investimento público sério na área dos conteúdos. É importante para criar diversidade, para criar novos conteúdos que possam fazer o seu caminho, e isso só pode haver com uma política articulada que cruze o setor da economia com o setor da cultura e que cruze uma data de vontades para haver, como houve nas TICs e nas redes, nas bandas largas e nisso tudo, era fundamental que houvesse um investimento semelhante e que envolvesse todos os operadores, todos os distribuidores, um investimento semelhante na produção de filmes, de séries, de programas, de jornalismo de investigação, de tudo isso. Não podemos deixar os operadores privados que estão aflitos para sobreviver, não podemos deixar a televisão pública com o papel relativamente estático que tem tido. Tem que ser feitos programas públicos de investimento diretamente na fonte, que é a produção de conteúdos. Pronto, isso é o meu ponto. Ok. Nuno, muito obrigado. Bom, eu estou a olhar também ali para o nosso screen com o tempo que temos de falta. Isto claramente foi ao lado daquilo que tínhamos planeado. Eu tinha aqui imensos temas que gostava de ver debatidos. Exatamente. Eu vou lançar agora um desafio, isto tem que haver aqui alguns imprevistos pelo meio, a cada um dos convidados, que é, num minuto, e peço mesmo um minuto, porque basta olhar para ali, dizer, na opinião de cada um de vocês, qual é a principal ameaça e a principal oportunidade que vem neste mercado. Ana, vou começar por ti, se não te importas. Eu penso que, do ponto de vista dos operadores móveis, eu diria que a principal ameaça é, efetivamente, e já foi aqui referido, a entrada de outros players nesta indústria que possam vir a ter um papel de muito maior importância na relação com o cliente. E, portanto, penso que a principal ameaça para nós operadores é, de facto, deixarmos de ser os principais owners desta relação com o cliente final. Do ponto de vista da grande oportunidade, o que eu diria é que nós detemos uma rede e, como já referi, a gestão de forma inteligente, como vamos cursar o tráfego nessa rede, coloca-nos uma oportunidade de podermos vir a capturar de forma diferenciada uma parte importante desta cadeia de valor, porque podemos, obviamente, gerir o acesso de uma forma diferente a cada um dos players que entra nesta cadeia de valor. E acho que essa é a nossa oportunidade. Ok, obrigada, Ana. Zé? É difícil, mas pronto, a gente vai responder. A principal ameaça é a fragmentação sem o bolo crescer, o que nos faz investir sem ter a certeza que vamos rentabilizar. A principal oportunidade é sermos free-to-air e termos uma capacidade de mostrar os nossos conteúdos e de fazer promoções cruzadas em que estamos completamente numa posição de privilégio. Luís? Acredito que a principal oportunidade é que os produtos e serviços que nós vendemos todos são cada vez mais relevantes e, portanto, acredito que se
perguntarem quanto é que vai ser a taxa de penetração de internet em Portugal, acho que vai ser 100%. É uma questão de tempo. A taxa de penetração destes serviços todos vai continuar a aumentar no país. E, portanto, é uma oportunidade, por um lado. Por outro lado, acho que a maior ameaça é o facto de olharmos ainda todos muito para dentro do país e olharmos menos para fora do país. E se nós não formos capazes, todos como operadores, de exportar mais, investir mais fora e exportar mais, acho que Portugal, infelizmente, como uma economia como um todo, vai crescer lentamente, abaixo das ambições que todos nós como operadores temos para os nossos negócios. Luís. Credits, obrigado à PDC e ao Deu Vasconcelos. Oportunidade. Os consumidores, nós, vós, somos inteligentes. A primeira grande oportunidade. A segunda grande oportunidade é que hoje é fácil a cada um destes operadores entrar em todas as áreas. Estão criadas as condições para isso. Ameaças. Esta vontade louca de querer estar em todo o lado e fazer promessas daquilo que não se tem, na realidade. E a segunda ameaça é fazermos produtos maus e perdermos muito, muito, muito dinheiro. Obrigado. Mário. Esta é claramente uma ameaça, que é poder haver falta de dinheiro, não é? Porque esta é mais imediatista, é uma nuvem que está aí, mas realmente do ponto de vista da ameaça, os que não estão aqui são uma clara ameaça, e já falámos várias vezes neles, aqueles que pretendem intermediar esta tradicional cadeia de valor, tirando partido daqueles que investem, quer seja em conteúdos, quer seja na distribuição, quer seja, enfim, na relação com o cliente. Claramente a oportunidade está, no caso dos operadores, está na relação que temos com os clientes, porque é isto que é o contraponto à ameaça. O contraponto à desintermediação é a relação com o cliente e a forma como facilitamos a interação do cliente com todos os conteúdos e com todas estas oportunidades deste novo mundo digital. A ameaça parece-me ser, como disse há pouco, só olhar para o curto prazo e estar completamente obcecado com os resultados do curto prazo. Acho que a grande ameaça é não pensar estrategicamente no meu caso, ou no caso, enfim, de quem está nesta área, na produção de conteúdos que possam, de facto, criar marcas duradouras e agregadoras de comunidades. Isto é a principal ameaça, é pensar a curto prazo, não pensar estrategicamente. A principal oportunidade é, de facto, com a instabilidade geral dos modelos, há espaço para novas ideias e para quem souber produzir e concretizar essas ideias com baixo orçamento. Pegando um pouco nas palavras do Luís, eu acho que a principal ameaça vem que Portugal é uma economia relativamente pequena e neste mundo da casa digital vão entrar grandes players. Googles, Apples e por aí fora. E eu acho por isso que a principal ameaça vem exatamente de fora, destes grandes players mundiais que têm centenas, se não bilhões de desenvolvimento por trás deles a puxar isto tudo. Associado a isso, preocupa-me muito um tema que foi tocado aqui, que é o tema de todos os direitos de autor. O que aconteceu na música não pode acontecer no vídeo de uma forma alastrada, que já entrou, mas não pode acontecer de uma forma alastrada. Isso preocupa-me quando o mundo da internet invade os nossos televisores. Oportunidades, claramente, a oportunidade é tirar partido, e acho que o Mel está bastante bem posicionado para isso, tirar partido das tendências, que é o user interface cada vez mais importante, novos formatos de conteúdos e multi-device. Este ecossistema a funcionar como um todo. Acho que essas são as tendências da indústria e que nós estamos bem posicionados para tirar partido delas. Obrigado, Pedro. Bem, do ponto de vista de um produtor de conteúdos, eu diria que enfim, a ameaça e a oportunidade estão ligadas. A oportunidade é claramente este potencial de desintermediação que nos pode permitir a nós, como produtores de conteúdos, chegar diretamente ao cliente final. Há claramente, seja as over the top TV, seja, enfim, o que seja, há claramente aí uma oportunidade para o produtor de conteúdo. A ameaça é que, precisamente, na nova intermediação, apareçam atores globais que se constituam como gatekeepers entre o produtor de conteúdos e o cliente final. A Google, a Apple têm potencial de facto ser os novos gatekeepers da nossa indústria e de se apropriar de boa parte do valor.
se me permites ter direito a uma segunda ameaça, subscrevo completamente aquilo que o Pedro está a dizer. A pirataria, nós não temos falado nisto aqui, mas essa talvez seja a maior ameaça de todas, porque não há modelo de negócio nenhum, nem racional estratégico, que resista à pirataria, e a indústria da música está aí para provar isso. Bom, como conclusão, eu acho que nós vamos assistir claramente a uns tempos engraçados, principalmente para quem está de fora a analisar as tendências do mercado. Isto é uma provocação para vocês, obviamente. Não, mas acho que vão ser uns tempos bem interessantes e bem dinâmicos. Claramente, a ameaça de não se deixarem transformar em meros, no caso dos operadores e distribuidores, em meros transportes ou transportadores de sinal, e neste caso de largura de banda, para que outros utilizem essa largura de banda para colocar os seus conteúdos e agarrarem a tal relação com o cliente que aqui tanto se falou como ameaça. Eu acho que esse é um dos temas mais quentes e que vai ter necessariamente que ser endereçado a curto prazo, sob pena de todos os players do mercado perderem valor, e isso não há volta a dar. Uma outra tendência, um outro aspecto que eu gostava de deixar aqui como, se quiserem, uma curiosidade do que vai acontecer, tem a ver com como é que vai ser utilizado aquilo que está em cima da mesa para acontecer nos próximos tempos. Televisão digital terrestre, o que é que isto vai impactar naquilo que é o estado atual do posicionamento de cada um de vocês? A história do 3D, das 3 dimensões, se realmente vai ser ou não um aspecto que os consumidores vão valorizar de tal forma que vos vai a vocês permitir fidelizá-los. E, por fim, como é que nós vamos lidar, de facto, com esses grandes tubarões internacionais que, neste momento, o que estão a querer fazer, claramente, isto não há dúvida já, não é utilizar a infraestrutura que cada um dos operadores coloca no terreno para chegar ao consumidor final e entregar aquilo que são os seus conteúdos.